Vai. Eles não conhecem as palavras, então vou ver alguma coisa, né? Vou fazer aqui uma avaliação diagnóstica e vou ver o que tira. Só que aí, a maioria, eles só não sabiam literalmente como é escrito. E aí, vou aproveitar esse exemplo. Sim. Eu aproveitei o Diagila, que é pegar seria uma das atividades que eu faria com essa turma específica. Então, só que aí eu mudei ela um pouquinho, porque só sentir a argila, eu acho que dá muito coisa, porque o solo tem várias outras texturas, tem silt, tem areia, argila, tem os organismos ali, tem os minerais, tem as rochas. Então, eu dividi a atividade em 3 passos, que seria a observação, que você observa, né, dependendo de, eu acho que lá na escola a gente não consegue, mas ver os horizontes que seria o desvio do solo, e aí eles iriam observar e eles iriam relatar para mim o que eles estavam vendo, se teria uma coisa diferente, se tinha alguma coisa brilhando, se tinha alguma rocha, ali dentro, uma rocha na superfície, enfim. E aí é a sensibilização, que aí é nessa parte que eles iriam sentir a textura. E aí cada um pegaria, né, eu quero escolher dessa parte do desvio, essa parte, aí eu tiraria. E aí eu ia colocar com água para eles sentirem. Porque aí quando você sente que o solo é muito arenoso, você sente meio que uma arranhada na mão. Quando o solo é muito arenoso, você fica como se fosse uma massinha. Como aqui no Brasil não tem solo com silt, então só seriam essas propostas mesmo. E aí essa seria a segunda parte da atividade. E a terceira seria a escrita. E aí eu ia meio que fazer com que o desafio, né, porque eu acho que talvez eu estou tentando todo final de aula propor meio que um desafio, uma coisa nova. Então, semana passada eu falei para eles escreverem para eles que era memória em 5 linhas. Então, eu sempre estou colocando Você anotou isso? O que é memória em 5 linhas? Memória? Isso. Você recolhe isso. Sim, as atividades estão comigo, porque isso Caramba, olha isso! Você recolhe isso, a gente traz pra gente mexer. Porque, tipo assim, a minha ideia era ver as palavras que eles erraram ou têm dificuldade, e na próxima aula eu iria montar as atividades que eu e o Marco fizemos, só que eu ia modificar elas mais ou menos com algumas palavras que eles erraram e contando um pouco sobre. Calma, deixa eu escrever aqui. Tá. A próxima atividade de leitura eu ia falar sobre memória, relações, matemática e cultura no texto só. E aí, porque a parte da escrita? Como eu disse, para eles terem uma ideia de como colocar essas ideias no papel. Porque muitas das vezes eles ficam tipo assim, eu tenho algo para falar, só que eu não sei como. Então, eles, tipo assim, essa parte também eu estou tentando quebrar a Hierarquização. Porque no primeiro dia que eu peguei essa turma, eles ficaram tipo assim, não, professor, o que eu tenho que falar? Você que fala. Você que sabe. Não, tipo assim, por que você quer saber o que eu acho sobre nitrogênio? O que eu acho não importa. E aí, ou pior, eu não sei nada. E aquilo me tocou, isso aconteceu a mesma coisa na atividade de segunda-feira. Eles ficaram tipo assim, para que você quer saber o que eu acho de memória ou de Ai, olha. E aí, né, essa seria Se a prova do resultado, esse é a prova, né, do resultado eficiente de como a escola funcionou como um aparelho ideológico para apagar os saberes populares. Isso que você está falando é exatamente isso, né? Olha como foi eficiente esse projeto de poder, né? Eles não acham que eles sabem algo que seja relevante. Quem sabe é você, que é o professor. Ou seja, até agora deu certo. A gente vai fazer a galera perder, né? E o mais engraçado é que tinha um aluno que não queria fazer nada. Aí eu fui e citei coisa pra ele. Por que você não vai ter? Aí eu assim, professor, por que você não vai fazer? Meu Deus. Tipo assim... Me deixa. Ele perguntou por que você se importa com isso? Eu falei, porque eu queria saber de você o que você acha sobre isso, né? Se
você não quer escrever, tudo bem, fala comigo, o que você acha sobre isso? Aí ele foi simplesmente falou. Aí dali eu percebi que, tipo assim, pô, ele tecnicamente não fez a atividade, mas ele falou comigo. Então, querendo ou não, eu falei com ele, tipo assim, tá bom, tá ótimo. Eu sou a pessoa que opinião sobre isso, então tá tudo certo. Gente, cara, toda segunda-feira tem toda coisa que me toca. Anota tudo, nem que anota ou grava. Grava tudo, porque isso é um trabalho assim, isso dá o teu TCC. No mínimo dá o teu TCC. Pode ter certeza disso. No mínimo, assim, eu tô falando no mínimo. A coisa mais simples que você pode fazer daí é o TCC. A mais simples. É isso, basicamente. Aí, só para terminar, sim. Eu fiquei. A escrita, eles iam anotar o que eles observaram, eu anotaria, tipo assim, tópicos. Tipo assim, cor do solo, né? Eles iriam escrever tudo o que eles conseguiram observar. E sentir também? Também. E aí eles iriam escrever, mas aí eu deixaria um pouquinho mais de liberdade, né? Porque o foco era observar e sentir. E eu também queria, tipo assim, eu queria que eles pudessem também perceber como tudo se relaciona, para que o solo seja ali todo bonitinho, o seu perfil precisa de outros seres. Então, eu ia tentar fazer aquele negócio, né? Muito bom. Sim, muito bom. E o que eu acho incrível disso, assim, é que olha que bacana, talvez sem você saber que você está trabalhando com uma tecnologia de aprendizagem muito sofisticada, que são os momentos pedagógicos de Paulo Freire, que é você observar, aí o aluno está ali livre, você problematiza, né, as técnicas, observa, toca, sente, que é aquilo que a gente fez os alunos não fazerem, né, que é parar de sentir. E aí relata. Eles vão relatar, vão ter coisas mais, né, próximas do que a gente considera correto, menos próximos, vão ter erros e tal. E daí você pode fazer o que a gente chama de organização do conhecimento. Que é o quê? É você trazer. Aí você traz o conhecimento científico. Né? Você traz, Joãozinho observou o solo que arranhou a mão. Esse solo a gente chama de arenoso porque ele tem tal composição assim. O outro conseguiu fazer uma bolinha do solo. Esse solo é o argiloso porque a gente fez assim. Fulaninha viu isso aqui brilhando. Isso brilhando são tais minerais que estão. E aí a gente traz o conhecimento científico. E depois a gente termina com uma aplicação, que é eles juntarem essas coisas, o que eles observaram com que você trouxe de conhecimento mais próximo da ciência e fazerem uma outra coisa. Eu lembrei de uma atividade que eu fiz agora, nossa, que foi uma das atividades assim, que esteticamente ficou mais bonitas que eu fiz, uma quinta série, há muito tempo. Eu trabalhava em Angra, né, num lugar perto da praia, que tinha, entre a mata e o mar. E eu pedi que eles, quando eu fui trabalhar solo, né, porque ciências trabalham tipo de solo, geografia também, né, e aí eu fui trabalhar solo, eu pedi que eles trouxessem um pouquinho do solo da casa deles, né, ou quem não tinha solo em casa, que morasse em apartamento difícil, que trouxesse o mais próximo da casa. Aí todo mundo trouxe um saquinho de, eu falei, traz pouquinho, não precisa trazer muito, trouxe um saquinho de terra lá do solo, né, e aí eu pedi, eles sentaram em duplas, eu preparei uma folhinha no mimeógrafo, cheirando a álcool, em que eu pedia para eles colocarem, tinha dividido, né, o aluno qual era o solo dele, a gente colava, ele tinha que colar um pouquinho do solo e ele descrever o que ele estava vendo. Eu não fiz a de sensibilização, o que ele estava vendo, tal. O outro colocava o solo dele e eles faziam uma comparação dos dois solos, qual era a cor, o que tinha de diferente e tal. E daí eu trabalhei os tipos de solo, que era arenoso, argiloso, já não lembro mais, que tinha aquele que tem mais a matéria orgânica, né? E depois eu peguei um papel 40 quilos, daquele grandão, e fiz um monte de quadradinhos e eles tinham que colar o solo. E do lado tinha o nome do aluno e o solo da casa dele. Aí, gente, ficou tão bonito. Ficou um negócio assim, grandão, com todos os solos, era muita cor diferente.
Claro que daí eu poderia ter trabalhado, por exemplo, pigmento, mas aí não dava porque poderia ter feito desenhos e tal. Mas aí era aquela coisa, né? Eu muito jovem, não tinha ainda essa ideia toda. Isso foi logo no início da minha carreira. Mas até hoje eu lembro da beleza que era aquele quadro. Eu fiz isso eu tinha 4 turmas de 5ª série. Gente, fica lindo, 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 lindo. E fica claro que eu fiz um negócio bem cartesiano, assim, os quadradinhos e tal, mas dava para fazer uma coisa assim, dava para colocar o mapa do bairro e onde cada um morava, dava para viajar. Hoje eu pensando, dava para viajar. Mas assim, na época eu só fiz essa coisa bem cartesiana lá, o quadradinho, o nome, e aí a gente tinha um mosaico dos solos do bairro. Lá em Angra, aí tinha quem morava mais perto da praia, que era mais arenoso, quem morava mais para dentro do sertão, que era uma terra mais preta. Então assim, a gente fez uma coisa, eu poderia ter desdobrado isso se na época eu tivesse essa perspectiva menos fragmentada, porque depois daí eu passei para algum outro tema, possivelmente não sei qual, mas passei para o tema 2, né? E deixei isso para lá e poderia ter aprofundado aí, não fiz, mas na época eu tinha conhecimento. Sim, poderia ter feito 1000 coisas com artes, poderia ter feito desenhos, eu poderia ter viajado, mas eu ainda era uma jovem professora fragmentada e eu tinha um currículo a cumprir. E aí depois disso eu passei para o tema 2, que eu não lembro qual era. Era a 5ª série. Então assim, ou eu continuei com alguma coisa de solo, ou eu passei para água. Mas provavelmente eu continuei com alguma coisa de solo. Então eu falei, não, agora é água, né? Então assim, se eu hoje tivesse se eu tivesse esse conhecimento na época, eu teria viajado nisso sem me preocupar porque obviamente eu estaria aprendendo muito mais. Mas foi o que eu pude fazer com o conhecimento que eu tinha na época. Então sem sofrimento, sem culpa. Mas muito bom. Adorei. E gravei aqui, registrei a fala do seu aluno. Por que você se importa? Eu achei não é? Por quê? Por que você se importa comigo, né? Olha que isso daí eu registrei aqui para a gente poder pensar um pouco mais. Muito forte isso. Dá. Nossa, para mim você já tem a tua pesquisa para a vida aí. E traga esse material para a gente poder mexer.